Bom, o tema de hoje então, nutrição e qualidade do leite, com fundo musical e tudo. É, eu sei que todo mundo tem uma ideia de que existe uma relação, né? Mas a ideia aqui hoje é mostrar o quão clara é essa relação entre a qualidade do leite, gordura, proteína do leite, e como é que a gente resolve isso via nutrição. Claro que a nutrição, quando a gente fala nutrição, não é só falar dos ingredientes que vão nessa dieta, mas também o manejo dessa dieta. Mas eu vou tentar, embora seja é, um assunto mais técnico, vou tentar falar de um jeito bem prático, para que todo mundo possa entender. Né? Eu recebi algumas críticas construtivas aí, dizendo que estava técnico demais e tal, mas a chamada realmente é a semana técnica. Né? Existiu esse pedido, essa aclamação aí da rede para que fosse que os assuntos fossem realmente técnicos. Então nós concentramos os assuntos técnicos em junho. A partir do mês que vem, vai ser diferente. Aí são assuntos mais simples, mais fáceis de entender. Mas eu vou colocar de uma maneira que até para quem não é zootecnista, agrônomo, veterinário, vai conseguir entender. É de uma maneira bem simples, seja você produtor, seja você é, um, um técnico, um veterinário, um zootecnista, é feito para qualquer pessoa. Tá? Vamos lá. Então o assunto hoje, como eu falei, tem um enfoque técnico, né? Ia falar um pouco da composição do leite, falar o que é um pouquinho da sila ou lina, já vou explicar o que é. Para quem não sabe, a composição da dieta, como é que isso interfere na qualidade do leite, falar um pouco do manejo dessa dieta e os fatores externos. Aí entra a genética, temperatura, tempo de mistura, é um monte de coisa, né? Falar um pouquinho também da curva de lactação e a relação que ele tem com a qualidade do leite, a gordura do leite e tudo mais. Né? E o DEL, né, dias em lactação, também tem muito a ver com a qualidade do leite. Então, muitas vezes a gente tem uma gordura baixa no leite, mas não tem muito o que fazer. Né? Tá ali, faz parte daquela curva de lactação, do tempo de lactação, mas isso aí eu falo já. Tá? Mas vamos lá. Vou começar dando um exemplo prático do quanto a falta da qualidade do leite ou faltar com atenção na qualidade da dieta interfere na qualidade do leite e quanto isso custa. Tá? Isso aqui é um caso real. Peguei por baixo a produção de 2.500 litros, mas é mais. Essa fazenda, que é um caso real, é na faixa de 3.000 litros, mas é que como varia um pouco entre verão e inverno, consideramos R$ 2.500, peguei aí de março a março, março 19, março 2020. Então essa fazenda ali vinha com um decréscimo de 0,25% da gordura, quer dizer, deveria ser 3,50, trabalhava na faixa de 3,25. A gordura de 0,1. Então, só nesses. E fora o problema de lina, né? Que já a gente vai falar o que é aquele leite ácido, que não é ácido. Né? O laticínio bate lá, faz o alizarol e não pode levar o leite. Né? Então, isso num ano, o que ele deixou de ganhar pelo laticínio, pagando pela gordura e pela proteína, e os dois casos de lina, ele perdeu R$ 52.000. Pensem que é uma fazenda de 2.500 litros. É um pouco maior que a média nacional, mas não é uma fazenda colossal. Né? Vale dizer que se essa fazenda fosse com 1.250 litros, esse prejuízo teria sido de 25 mil. Também não é pouco. Né? E aí nós conseguimos mensurar o que ela deixou de ganhar. Né? Porque se essa gordura estava baixa, isso houve um motivo. Né? Nós tivemos alguns casos de acidose lá. É um cliente relativamente novo, começou com a gente há pouco tempo, e por isso foi fácil mensurar. Então, ele teve uma perda de produção muito acentuada, né? Ele teve perdas metabólicas e ele teve perdas por manejo errado. Se a gente juntar isso, que ele deixou de ganhar, passou de 150 mil entre 2019 e 2020. Isso dá um total, gente, quase que passa de 200 mil. 207 mil vai na minha conta, 200.007 reais, 207 mil. Estamos falando de uma fazenda pequena. E quanto isso não acontece por aí? Ah, mas é difícil mensurar o leite que a gente não tirou. Não é, não é, porque se você faz uma ação direta na dieta, no manejo, resolve o problema dos sólidos e aumenta a produção, sem gastar mais, significa que você estava deixando de ganhar. Né? É uma coisa bem lógica. Né? Então, a atenção à dieta, a atenção à nutrição é algo importante e elas são correlacionadas.
Aqui a diferença entre o leite, entre as raças, né, mostrando uma diferença aqui, mostrando que a composição do leite também tem um pouco de genética, né, e o gado Jersey nesse ponto, apesar de ser um animal menor, tem uma grande vantagem aí, né, porque o leite das Jerseys, elas têm muito mais gorduras, né, entre 20 e 25% a mais, e chega aí a 4,5%, 5%, dependendo da época de lactação, DEL, essas coisas, né? E o holandês fica ali na faixa de 3,5% como normal. Muitas vezes a gente vê até a gordura bem mais baixa, né, na faixa de 3,2, 3,3. Também não quer dizer que seja uma questão que tenha algo errado ali, né? Outro ponto de diferenciação entre as raças é a proteína. A Jersey também leva uma grande vantagem. E, e, e às vezes pode passar disso também, 3,7, 3,8% de proteína, que é um leite bem mais proteico. Então, os laticínios que pagam por qualidade, eles gostam muito do leite Jersey, né? Porque quando secado, rende mais. Porque ele transporta menos água, ele processa menos, né? Só para vocês entenderem, né, o leite de holandês tem 87% de água. Se eu pegar 1 litro de leite, né, e fazer uma evaporação de toda a água, sobra 130 gramas. No caso da Jersey, uns 160, 170 gramas. Né? A lactose, que é o açúcar do leite, ele varia pouco de fazenda para fazenda, varia pouco de raça para raça. Né? Minerais também, o nitrogênio ureico também. O nitrogênio ureico eu vou mostrar daqui a pouco, que ele tem tudo a ver com a dieta. A dieta, a proteína da dieta, nitrogênio que sobra, enfim, mas isso já vamos falar. Fiz até um desenho de uma vaca ali para explicar melhor, ficou bem claro mesmo, né? E aí a CCS, né, que é a contagem de células somáticas, e a CBT, que é a contagem de bactérias totais, aqui tem tudo a ver com manejo. Né? A CCS tem a ver com estresse térmico, com mastite, processo inflamatório e outros problemas ali. E a CBT é com relação à higiene, higiene das mãos do ordenhador, higiene das vacas, higiene do sistema de coleta do leite, do sistema de ordenha, do sistema de resfriamento. Aqui tem a ver com, é, com, com higiene mesmo. Né? E o nitrogênio ureico, que merece uns 2 slides ali para frente, ele tem bastante a ver com manejo da dieta. Muitas vezes você pode ter exatamente a mesma dieta, você tem uma diferença de nitrogênio ureico também. Basta que você forneça uma refeição a menos, por exemplo. Entre você oferecer 2 refeições ao dia e 3 refeições ao dia, você pode diminuir o NU, o nitrogênio ureico do leite. Vou explicar já exatamente o que é isso. Aqui, mostrando a composição do leite e o tempo de lactação. Né? Alguém me perguntou pelo WhatsApp outro dia o que era o DEL que aparecia no slide. Né? O DEL é o dias em lactação. Por exemplo, se uma vaca pariu há 20 dias, então significa que o DEL dela é 20. Se uma vaca pariu há 150 dias, significa que o DEL dela é de 150, né? De 150 dias, dias em lactação. Então percebam, imagina que aqui é o dia do parto, né? Dia zero. Então percebam que a produção tem o pico de lactação, lembra que nós falamos? Depois ela tem a persistência, né? Cai em média de 8,5% a 10% ao mês até a secagem. Olha o que acontece com a gordura, né? A gordura no primeiro mês ela está lá em cima, daí ela baixa. Ela é inversamente proporcional à produção. Né? Depois, quando o pico começa, a produção começa a cair no pós-pico, a gordura tende a aumentar. E lá no final da lactação, ela vai estar lá na faixa de 3,7%, 3,9% até 4%. Com a proteína acontece a mesma coisa, né? Ela desce com a produção e sobe. Isso significa dizer que, embora a produção por litro diminua, a produção por vaca não diminui. Né? Se eu pegar a quantidade de gordura produzida pela vaca aqui e aqui, ela vai ser parecida. Né? O efeito diluição que a gente chama. Mas se eu pegar por litro, então aqui eu posso ter uma gordura de 3,5, 3,2, 3,4, 5 de novo e vai checar aqui lá para a faixa de 4. E aqui com a proteína um pouco menos, né? Acontece muitas vezes da gordura estar mais baixa que a proteína. Existe uma explicação também que eu vou falar daqui a pouco.
e quase sempre ela está relacionada com manejo, e quase sempre também relacionada à acidose. Mas eu vou explicar. Aqui uma outra coisa interessante, né, que, mostrando que a gordura do leite varia também em função da mesma vaca. Vamos pensar que a gente começou a ordenha agora, né? Esse aqui seria o quarto traseiro e esse o quarto dianteiro. O quarto traseiro geralmente tem o leite mais gordo. E também a parte gordurosa do leite fica aqui para cima. Então, isso explica também, por exemplo, por que, o leite no começo ele é mais ralo e o leite no final ele é mais encorpado, mais gordo, né? Ele tem uma concentração maior de gordura. E aí explica também os casos constantes de diarreia nos bezerros, por exemplo, quando tem o sistema de ordenha com bezerro ao pé, né, que o cara deixa muitas vezes o final dos últimos de 2 tetos, o final da lactação para o bezerro. Né? Ele deixa a parte mais gordurosa para o bezerro. E isso muitas vezes causa problema. Né? Então, quando a produção é mais baixa, ele acaba deixando um teto inteiro, então ele nunca sabe também quanto de leite bebe esse bezerro. Né? Um dia deixa um teto dianteiro, outro dia o teto traseiro, e a concentração é diferente e o volume também é diferente. Né? Para quem não sabe, o quarto de trás, os 2 quartos de trás, as 2 tetas de trás dão muito mais leite que as 2 da frente. É uma questão anatômica, né? Porque o sangue sai do coração lá, faz aquele caminho, passa pela anca da vaca e vem por trás. Né? Então, para quem não sabe, uma outra curiosidade, para a produção de 1 litro de leite, tem que passar pelo úbere mais ou menos 900 litros de sangue. Então, pensa que o sistema circulatório de uma vaca de alta produção também tem que ser uma coisa impressionante. Para 40 litros tem que passar ali 30 e tantos mil litros, 30 e tantos mil litros de sangue pelo úbere, uma quantidade brutal. Né? Então essa é a explicação do porquê que o teto de trás, o quarto de trás sempre tem mais leite do que o da frente. Porque aqui é onde está o leite, o sangue mais rico, né? Vamos dizer. E aqui o que influencia na produção de gordura, né? Os principais fatores. O manejo, que eu vou falar um pouquinho ali, e aí é o número de refeições por dia, o tempo de mistura, a qualidade dessa mistura, o ambiente que essas vacas estão, se pega sol, se não pega, tudo isso tem a ver com a gordura. Então, por exemplo, o fato de você fornecer 2 refeições por dia, uma de manhã e uma tarde, por exemplo, uma dieta com uma vaca que precisa comer 10 kg de ração, ela vai estar comendo 5 quilos de manhã e 5 quilos à tarde, por refeição. Se essa ração tiver 70% de milho, já ferrou, porque já ultrapassou a capacidade de metabolização desse amido todo. Né? E o que vai acontecer? Esse animal vai ter 2 picos de acidose ali durante o dia, e a acidose é inversamente proporcional à gordura do leite. Vamos pensar que primeiro tijolinho para a construção do leite tem que passar pelo lumen do ubre, é o acetato. É o mesmo gás que é produzido lá no rumen. Então você tem um tijolinho de acetato e o resto vem junto e forma o leite. Né? Aí vem a água, vem os minerais, vem todo o resto. Se você tem uma quantidade de acetato no rumen sendo transformada em ácido lático, você não vai ter acetato disponível, você vai ter uma queda de produção. E a gordura, a mesma coisa. Né? O tijolinho principal ali também é o acetato. Época do ano. Para o gado que está a pasto, por exemplo, a época do ano tem tudo a ver com a gordura. Né? Quem é produtor de leite tem o gado a campo, por exemplo, já percebeu que um pasto, para quem não está no sul, que está em outras regiões, o inverno é sempre relacionado com seca. Então, geralmente, com pasto mais fibroso, o leite tende a ficar muito mais gorduroso. O pessoal que está no sul, essa relação já não existe, mesmo porque no inverno tem ali o azevém, a aveia, né? Mas na seca, com pasto seco, também já deve ter percebido que o leite fica mais gordo, né? E teoricamente, no inverno, o leite é mais gordo também, porque os animais estão menos sujeitos a picos de estresse, né? Porque no calor você tem dias muito quentes, os animais ruminam menos, mastigam menos e você tem um tamponamento menos eficiente do rumen e teoricamente o leite vai ficar com um pouco menos de gordura também. A diluição pela produção, que eu mostrei no gráfico ali atrás, significa que quanto mais leite a vaca produz, teoricamente
proporcionalmente, pelo menos, menos gordura vai ter nesse leite. A genética também já mostrei, né, a questão da Jersey e do holandês. Eu não falei das outras raças, por exemplo, como o Gir, Girolando, Pardo Suíço, porque eles são meio parecidos ali, muito mais holandês com holandês do que com o Jersey, né? Embora o Pardo Suíço tenha um leite um pouco de melhor qualidade também. O estágio fisiológico, né, também falamos ali atrás, mostrando que as vacas, no início da lactação, elas tendem a ter um leite com uma concentração menor de gordura e proteína. A questão ambiental também, que tem a ver com temperatura e tudo, né? E a nutrição é o principal e o mais fácil de mexer, né? O manejo é fácil, a diluição, tudo isso aí é questões que a gente tem pouco impacto, né? A não ser que tenha instalações, grana para colocar na instalação totalmente pensando na defesa na defesa dos animais com relação à temperatura. Mas na questão da nutrição, sim. Da nutrição a gente tem um papel muito importante na qualidade do leite. O principal e primeiro principal, né? Primeiro e principal seria o pH ruminal. Quanto mais baixo o pH, menor a gordura. Então, um animal com acidose subclínica vai ter uma proteína abaixo, uma gordura muito abaixo do normal. Tanto que uma das maneiras da gente identificar uma acidose subclínica sem ver o rebanho, muitas vezes o pessoal liga, manda e-mail perguntando, falando do leite ou alguma coisa assim, eu já peço logo a análise do leite. Pela análise do leite é possível detectar um caso de acidose subclínica, por exemplo. Uma ou outra vaca tendo a proteína mais alta que a gordura, por exemplo, a proteína 3.2 e a gordura 3.1, a gente chama isso de inverter, né? A proteína invertida ou gordura invertida. Significa um animal de um rebanho não significa muito. Agora, se você pega, por exemplo, o relatório de algum laboratório como a clínica do leite, onde mostra que o leite do tanque está assim, ou eles estão muito parecidos, né? 3.2, 3.2, por exemplo, isso provavelmente é um caso de acidose. Tem que averiguar, mas já acende uma luz. Raramente não vai ser um caso de acidose subclínica. A relação concentrado-volumoso também, eu vou mostrar ali, tem um slide, acho que até o slide seguinte, não tenho certeza, mostrando exatamente essa relação. Quanto mais concentrado eu tiver, menos gordura vai ter no leite. A frequência de alimentação, já falei também, existe uma diferença entre 1, 2, 3, 4 e 5 tratos, acho que eu vou mostrar, tem um slide para isso também. A qualidade da fibra, se é uma fibra efetiva ou não, e com relação à fonte de gordura na dieta também. A gente sabe, por exemplo, adicionar gordura geralmente é um mau negócio. A adição de gordura na dieta ela é inversamente proporcional à gordura do leite. Contudo, alguns alimentos se destacam por não participar dessa lógica. Por exemplo, o caroço de algodão. O caroço de algodão tem uma quantidade de óleo gigantesca, mas quando a gente usa caroço de algodão, tende a ter uma melhora nos níveis de gordura do leite. A explicação é outra. Né? Caroço de algodão tem dois pontos principais. O primeiro deles é que a digestão dele é longa, e a segunda é que ele tem uma quantidade de fibra efetiva muito boa. Então, se você tem um alimento que é gorduroso, mas ele vai se digerindo ao longo do tempo, ele não é tão prejudicial. Agora, usar óleo, por exemplo, é problema. O óleo está relacionado à baixa atividade microbiana e à baixa produção de gordura também do animal. Trocando em miúdos, a gordura ataca, de certa forma, as bactérias que produziriam acetato e depois a gordura. Aqui, um rumen, mais ou menos como é que funciona. A gente pensa que está tudo misturado lá, mas não está. Nós temos uma parte gasosa, que é essa parte de cima aqui. Essa parte verde seria a parte mais fibrosa. Então aqui fica a parte menos densa, o feno, as partículas maiores. Então aqui eu vou ter uma quantidade de bactérias celulolítica maior. E aqui fica a parte mais densa, a parte de baixo é a parte mais densa da dieta. Então o animal vai comendo e a parte mais densa fica aqui. Aqui eu vou ter as bactérias amilolíticas. Então quanto mais definida for esta parte aqui, melhor, porque o que vai acontecer? O animal vai ter uma digestão mais lenta das fibras. Essa digestão de fibra
ela produz mais ácido acético é, é o precursor da gordura. Então, quanto mais volumoso eu tiver, mais gordura vai ter nesse leite. Ao passo que quanto mais concentrado tiver nessa dieta, mais ácido propiônico vai ter nesse animal. Quer dizer, vou ter um outro problema. Eu tenho menos ácido acético, mais ácido propiônico. O ácido propiônico não é um bom precursor de gordura. Então, está aí a grande explicação. E tem um outro ponto, o pH ruminal. Quanto mais concentrado eu tiver, menor vai ser o pH ruminal. Né? Então, quanto menor o pH, menos o animal vai ter ruminação. Quanto menos ruminar, menos bicarbonato de sódio ele engole. Né? Na última vez nós conversamos que o ato de ruminar, o que é o ruminar? Esse alimento é juntado em bolo por essa sacolinha aqui, volta para a boca do animal, lá na boca, ele vai mastigar, mas lá no final, hoje, no final da nossa conversa, eu vou colocar um vídeo que mostra todo o processo de ruminação. É bem legal esse vídeo. Quem puder esperar, vai assistir. É 3 minutinhos só. Então, esse bolo sobe para a boca, a vaca mastiga. Neste mastigar, ela produz uma quantidade enorme de saliva. E a saliva tem mais ou menos 2%. Não é 2%, tem uma quantidade boa de bicarbonato. Quando ela engole, ela vem essa saliva vem com o alimento, mas vem também com bicarbonato e ajuda no tamponamento do rumen. Quer dizer, um rumen mais tamponado é um rumen com menor variação de pH e um rumen que produz mais gordura no leite. Agora, não adianta errar na dieta e querer consertar com bicarbonato, porque o bicarbonato tem outros problemas aí, por exemplo, peristaltismo intestinal, ele altera o peristaltismo intestinal, ele aumenta a taxa de passagem, aumentando a taxa de passagem diminui a absorção de minerais, de vitaminas, então eu nas minhas dietas eu costumo não usar bicarbonato, eu uso em último caso bicarbonato, e quando eu preciso usar bicarbonato eu sempre uso combinado com óxido de magnésio, que tem o efeito contrário. Eu não usaria nenhum dos dois sozinhos, né? Bom, pediram para passar, eu não lembro quem foi que pediu, que eu tinha ficado com uma dúvida com relação à produção de ácido acético, propiônico, butírico, né? Que eu tinha ficado de falar desde lá da conversa que nós tivemos sobre terneira, sobre bezerra, e eu esqueci de falar nas duas seguintes, né? Então lembrei agora. Então, num rumen saudável, a quantidade de bactéria e protozoário está ali distribuída, 80% bactérias e mais ou menos 20% protozoário. Esse representaria o equilíbrio. Ao contrário do que muita gente pensa, a, os protozoários eles também têm uma sinergia com as bactérias ali, no sentido de controle. Então, nem todo protozoário é ruim. É claro que o acúmulo de protozoários no rumen por água de má qualidade, por outro tipo de contaminação, é muito negativo. E com relação à produção dos gases, no rumen saudável, numa dieta equilibrada, entre 60% e 70% dos gases produzidos é o acético, ácido acético. Então, numa dieta, quanto mais volumoso tiver, maior é essa proporção. E o segundo, seguido pelo ácido propiônico, que ele está relacionado com a fermentação de concentrado. Então, quanto mais concentrado tiver, melhor. Maior a produção de ácido propiônico. E o ácido butírico, que é o mais forte de todos. E sempre quando ele passa ali dos 14%, 15%, ele começa a diminuir tanto o pH ruminal que começam a morrer as bactérias. Então, ele se autocontrola. Né? Então, ele não é o grande problema. Agora, o grande lance dessa produção de gás é a energia que eles produzem, né? Então nós temos ali o ácido acético produzindo mais ou menos umas 419 quilocalorias para cada 100 gramas, né, de ácido acético, o propiônico 524 e o butírico ali na faixa de 734 quilocalorias. Então, é claro, se a gente for pensar dessa maneira, seria muito mais interessante a energia da alimentação vir ácido butírico do que propiônico ou acético. O problema é que ele é tóxico. Né? Para quem não lembra, ele está relacionado à putrefação. Aquela silagem podre, preta que a gente vê lá, que pegou ar, por exemplo, que está melequenta, que a gente pega de manhã e está com o cheiro na mão até a noite. Pode lavar a mão, pode passar água, fazer o que for que está lá o cheiro. Né? Aquilo ali é ácido butírico. Ele não é bom. E ele, quando está presente na silagem, é ruim, no coxo é ruim, no rumen também.
E então teria que ter um equilíbrio ali entre o ácido acético e o propiônico. O problema é que quanto mais concentrado, mais propiônico, quanto mais volumoso, mais acético. Então, quanto mais ácido acético produzido, menor a energia convertida. Né? Então, embora seja bom para a produção de gordura, é ruim para a produção do leite em si. Então, tem que existir um equilíbrio aí. Né? Então, eu gosto desse slide porque ele esclarece algumas coisas, né, entre bactérias, protozoário, proporção entre os gases e a proporção de energia produzida. Vamos falar um pouquinho especificamente. Vamos falar um pouquinho da gordura do leite, um pouco mais específico, né? E principalmente qual é essa relação entre o volumoso e o concentrado. Meio que já ficou claro, né? Mas vamos só pontuar um pouco melhor. Né? Basicamente, nós temos dois tipos de bactéria, né? As celulolíticas e as amilolíticas. As celulolíticas, elas precisam de um pH ali de 6 a 7, mais ou menos, e o grande produção é do ácido acético. E o ácido acético é o precursor da gordura. Então, vaca que produz, que consome muito volumoso, vai salivar mais, vai ter um rumen mais tamponado, vai ruminar mais, né? Isso tudo vai fazer com que o ácido acético seja mais produzido, e o mais ácido acético no rumen, mais ácido acético na corrente sanguínea, mais ácido acético no leite também. Nas amilolíticas, na dieta muito amilolítica, né, com muito amido, com muito concentrado, essas bactérias precisam de um pH menor do que 6. E nesse pH menor do que 6, a gente tem uma produção menor de ácido acético e muito maior de ácido propiônico. O problema não é esse. O problema é que com a quantidade de ácido propiônico maior, você tem menos bactérias celulolíticas. Então você tem bactérias que vão consumir esse ácido acético produzido e vão transformar esse ácido acético em ácido lático. E a gente já falou na semana passada que o resultado disso é acidose. Então, vejam que é um círculo vicioso. Né? Então, você já tem mais concentrado na dieta, você já tem mais bactérias amilolíticas que já vão forçar uma quantidade menor de celulolítica. Além disso, as poucas celulolíticas produzindo ácido acético vão vão ser convertidas pelas bactérias amilolíticas, ou parte delas, vão converter esse ácido acético em ácido propiônico. Quer dizer, a gordura vai para baixo. Então, essa é a explicação. E não é só isso, né? Isso tem também uma ligação com a maneira como a gente formula essa dieta e fornece essa dieta. Vamos pegar aqui um trabalho legal mostrando 3 dietas aqui, uma com 10,8 kg de concentrado, uma com 13 e uma 14. Né? Então, tem uma vaca comendo de 10 a 14 kg de ração. Veja, a produção de leite foi aumentando, o que seria uma coisa boa, né? Então, nós temos ali com 10 quilos uma produção de gordura de 4%, com 13, 3,4%, com 14, 2,8%. Significa então que quanto mais concentrado, quanto mais concentrado, mais leite e menos gordura. Quase sempre é assim. Né? E o outro ponto é a relação volumoso concentrado. Aqui a gente só falou de concentrado. Agora aqui, ó, 80-20 significa o quê? 80% de volumoso e 20% de concentrado. Olha a gordura. Conforme eu vou reduzindo isso, olha para onde vai. A produção, tudo bem, aumentou, mas a proteína baixou. Então, buscar este equilíbrio aqui é essencial. Temos que tentar buscar esse equilíbrio. Aqui, por que a gente pega tanto no pé do tamanho de partícula? Lembra da peneira? Vou falar dela daqui a pouquinho. Imagina uma dieta com um tamanho de fibra na faixa de 2 milímetros e uma de 3,1 milímetros. Né? Olha a produção de leite. Pouco mudou, né? Mas olha a produção de gordura. Mostrando o quê? Que quanto maior o tamanho de partícula, maior a produção de gordura. Acho que está bem claro, né? E aqui, por que a gente fala sempre na faixa de 2,5? Porque 2,5 é a fibra efetiva. A partir de 2,5, 2 milímetros, 2,5 milímetros, 2,6, é uma fibra que permite que a vaca faça ruminação. Ruminou, obriga a vaca a salivar, salivando, bicarbonato, bicarbonato tamponante, tamponante, bactérias celulolíticas. Simples. Né? Bactéria celulolítica, ácido acético, gordura no leite. Tá, mais claro não tem como. Né? Vamos falar um pouquinho da proteína. Aqui sim, gente. Aqui, alterar a proteína da dieta não é nada fácil.
que existem várias questões. Primeiro que vai pelo padrão racial também, mas via dieta é complicado, né? Os maiores influenciadores da proteína do leite está na dieta, né? Principalmente os aminoácidos intestinais. O que são isso? No sistema francês é o PDI, né? Proteína de degradação intestinal. Isso geralmente vem das bactérias que morreram lá no rumen e que vão para o intestino delgado. Ali elas vão ser quebradas em aminoácido e esses aminoácidos são as fontes de PDI. Né? Tem outras? Tem. Principalmente aminoácidos que vêm da dieta, por exemplo, aquela parte da farelo de soja que as bactérias do rumen não têm acesso, ela vai passar para o rumen como proteína bypass ou PNDR, né? Proteína não degradável no rumen. Essa é a segunda principal fonte de aminoácido do intestino, que vai para o intestino, né? Que está disponível para o animal. Porque tanto a proteína quanto o nitrogênio que está no rumen, ela só serve para o rumen, né? Para o animal não serve. Então, ali, se aquele nitrogênio da ureia ou da soja, seja de onde for, ele caiu no rumen, ele vai ser degradado ali no rumen mesmo, né? E vai ali ser convertido em novas bactérias, né? Às vezes vai virar amônia, essa amônia é tóxica, é transformada em amônio, né? De NH3 para NH4, mas acho que eu falo isso ali na frente e explico melhor qual é o processo. Então, essas são as principais fontes, né? Então, por que a gente fala quando a gente tem que fazer uma dieta para animal? A gente não pensa no animal, a gente pensa no rumen. Então, tem que fazer uma dieta para quê? Para que as bactérias do rumen, né, PMIC, que é a proteína microbiana, que as bactérias do rumen vão morrendo, reciclando e produzindo aminoácidos para o intestino. Então, é possível fazer uma dieta para uma vaca, eu falei que isso é matemático, sem nunca ter visto a vaca, sem saber o tamanho dela, qual a produção, a gente consegue mensurar pensando no microorganismo e micromundo que tem ali dentro. Né? Pensando naquele pH, na produção de gases, na produção de nitrogênio, amônia, amônio, ureia e etc. Mas esse processo é bem legal, vou mostrar daqui a pouquinho. E para melhorar, vamos pensar, proteína da dieta. Ela está relacionado até a exigência do animal. Por exemplo, se uma vaca de baixa produção precisa de uma dieta com 14% de proteína, o limite é 14%. Não importa se você vai trabalhar com 15, 16, 17 ou 18%. 14 é o basal. Então a gente consegue melhorar a dieta do leite se a gente trabalhar a dieta a proteína da dieta até um ponto. Passou dali, é impossível. Então raramente a gente tem influência da proteína da dieta na proteína do leite. Muitas vezes pode acontecer em vacas de alta produção que você esteja lá com um desbalanceamento de proteína na dieta. E aí sim é possível de corrigir. Mas em 20 anos de experiência é raro, tá? Quase sempre a fazenda trabalha com excesso de proteína. Os nutricionistas formados há muitos anos aqui no Brasil têm o péssimo hábito de trabalhar com dietas com proteína, índice de proteína muito altas. Eles pensam na proteína e não pensam no rumen. E esse é um erro. Então eu vou com frequência. Eu poderia até mensurar por empresa. Né? Por exemplo, as dietas da empresa tal para uma vaca de 35, 40 litros tem tanto de proteína. Então é quase que assim esse papel da proteína da dieta em função da empresa, de como ela pensa. E o excesso de nitrogênio é prejudicial, já vou falar isso aí. Então, para melhorar a proteína do leite, raramente a gente vai trabalhar na proteína do leite. Né? Alguns ingredientes específicos podem ajudar, por exemplo, monenzina, ginamicina, flavomicina, eles podem ajudar, porque eles são moduladores das bactérias. Então, se você tem uma modulação dessas bactérias, de como elas vão se reproduzir no rumen, né? A monenzina, por exemplo, ele é um ionóforo, ele controla as bactérias ruins, porque existem bactérias boas e bactérias ruins. Né? No rumen também, na produção do iogurte, na produção do queijo, a gente tem os dois lados. E nossa, falei hoje o dia inteiro. E então, a monenzina ela ajuda a proteína do leite até um ponto. A virginamicina, a mesma coisa. A metionina também, porque a metionina ele é também vamos pensar,
um aminoácido essencial. A lisina quase nunca é um problema, mas a metionina, que é o segundo aminoácido mais importante, ele às vezes dá uma deficiência ali, alguma deficiência para as vacas de alta produção. Então, a adição de metionina protegida, né? Não vamos confundir com metionina ruminal, que não adianta muito. Eu falo da metionina que vai passar pelo rumen sem nenhum tipo de degradação, ela ajuda muito. Em alguns casos aí, até em 0,2, 0,3% no leite, por exemplo, passar de 3,1 para 3,3, 3,4, mas quando ele é o elemento faltante nessa dieta, né? E o principal, esse sim a gente consegue alterar, é a energia da dieta. Pessoal, uma dieta bem formulada, que tenha uma energia mais alta, ela é totalmente ligada à proteína do leite. Então, eu diria que trabalhar a energia do leite é 8, 10 vezes mais importante do que trabalhar a proteína da dieta, quando a gente precisa aumentar a proteína do leite. Aí vai muito do que está acontecendo na fazenda. Muitas vezes é uma falta de amido, muitas vezes é uma falta de energia da silagem, um excesso de fibra, uma digestibilidade muito baixa da silagem. Tudo isso pode ter a ver com a energia mais baixa. E com a energia mais baixa, não, desculpa, com a proteína mais baixa do leite. Então, se vocês estão com proteína baixa na fazenda de vocês, ou tem algum cliente que está com proteína baixa, verifique primeiro a energia. Quase nunca o problema está na proteína da dieta. Tá? Experiência própria, quase sempre as fazendas, 90% das fazendas que eu vou estão com proteína acima. Né? Vou dar um exemplo aqui, aconteceu alguns anos atrás, essa fazenda é um grande cliente até hoje, um cliente que passou a ser amigo pessoal, inclusive. Na primeira visita, quando eu fui assumir essa fazenda, eles tinham uma produção média ali de uns 34 litros. Já conto sempre essa história, porque ela marcou muito, né? Sempre quando o assunto é proteína, é produção, eu falo dessa fazenda. O que acontecia lá? Média de 34 litros de leite e uma dieta com 22% de proteína. Um cheiro de amônia insuportável, os animais tortos, encurvados, né? Significava que estava com alguma dor ali. Então, o que tinha que ser feito ali, naquele momento? Tinha que baixar a proteína para 17, né? E o sonho da fazenda era chegar em 38. E aí, quando a gente fez a sugestão de baixar para 17, 17,5, não lembro, e falar que aquele lote ia para 40 litros, eu vi um truco, né, do outro lado. Não vou fazer, não vou fazer. O que nós fizemos? Eu fiz a dieta com 17,5%, mas não avisei. Falei que continuava alta. E a produção não foi para 36, ela foi para 40. O que estava acontecendo ali? Aquela energia toda estava drenando, aquela proteína toda na dieta estava drenando a energia dessas vacas, né? Dava dó de ver. Então, o que foi feito lá? Baixou a energia e modulou a energia da dieta. É fácil de fazer, pessoal. É só usar essas planilhas que a gente disponibiliza para vocês. Todo cliente que quiser tem, todo produtor que quiser tem, né? Todo técnico da empresa tem. Então, usem ela. Com aquele formulador de dieta, vocês conseguem fazer isso muito fácil. Né? É, então, a proteína do leite tem muito a ver com a energia. E um outro reflexo da proteína do leite, da proteína da dieta, está no nitrogênio ureico do leite. Né? O que é o nitrogênio ureico do leite? É o nitrogênio de fonte dietética, quer dizer, que estava na dieta e que de alguma forma sobrou. Então, quando ele sobra, ele vai ser usado de outra maneira. Então, o nitrogênio ureico muito baixo significa quase sempre que a dieta está pobre em nitrogênio, não em proteína, em nitrogênio. Ah, mas eu uso uma ração de milho e soja. Talvez seja esse o problema. Né? Muitas vezes a gente vai lá na fazenda, aponta que aquelas vacas precisam de 120, 140 gramas de ureia e o produtor não acredita. Né? Tá lá. Muitas vezes ele está a 3 litros, 4 litros de leite abaixo porque não quer usar 100, 120 gramas de ureia. Isso às vezes é necessário. É claro que isso não é necessário, por exemplo, quando essa vaca tem acesso a um pasto muito verde, azevém, aveia, uma Tifton, uma Cost Cross, que já são pastagens com uma proteína mais alta e um nível de NNP muito alto, de nitrogênio não proteico muito alto, né? Quer dizer, esse nitrogênio que está disponível para o rumen. Mas um NU muito baixo, quase sempre, abaixo de 14, abaixo de 13 a 14, ele está relacionado à baixa proteína da dieta, baixo nível de nitrogênio da dieta, né? Não a proteína. A proteína da dieta às vezes pode estar alta, mas ela não está disponível para o rumen. Agora, o NU,
o nitrogênio ureico do leite muito alto, ele está quase sempre relacionado a um excesso de nitrogênio da dieta. Por que eu estou falando nitrogênio? Eu posso ter uma dieta com 18% de proteína, mas 60% dessa proteína não está disponível para o rumen. Né? Então eu tenho o nitrogênio baixo no rumen. Se eu tenho nitrogênio baixo no rumen, o nitrogênio ureico do leite vai ser baixo também. Né? E ao passo que eu posso ter uma dieta mais pobre em proteína, mas eu tenho um índice de nitrogênio maior, pasto verde, uma inclusão de ureia mais alta, então eu vou ter um nitrogênio ureico mais alto. Então, quer dizer que eu preciso baixar a proteína da dieta para resolver o problema no NU? Nem sempre. Muitas vezes o que a gente faz é aumentar a energia. De quebra, aumenta a proteína, aumenta a gordura e aumenta a produção do leite. Quem não quer fazer isso? Né? É muito fácil. Quem usa os formulador de dieta da gente, que é aquele aplicativo que assusta um pouco, né? Agora, no início de julho, nós vamos fazer um tutorial dele em vídeo, bem legal, e eu vou compartilhar com toda a rede. Quem quiser participar, vai ser como um curso gratuito ali, né? Para saber usar. Né? Nesse formulador aparecem esses três carinhas aqui, ó, que vocês podem acompanhar em tempo real ali. Coloca mais milho, coloca mais ureia, né? O que é esse cara aqui? Ó? É a proteína degradável no intestino que é dependente do nitrogênio. Que significa o quê? É a proteína que vai estar disponível para o intestino, mas que depende de nitrogênio. Neste caso, dessa dieta, que é uma dieta aqui, que é uma dieta para 32 litros, eu tenho pedim para 44, que está sobrando nitrogênio nessa dieta. Se eu olhar só esse reloginho aqui, eu já posso dizer, ó, o NU desse cara vai explodir. Ele vai ter um nitrogênio ureico no leite violento, o curral vai estar cheirando amônia. Cara, a gente consegue identificar uma fazenda que está errando a proteína a 20 passos da porteira do curral. Né? O cheiro de amônia, e eu pelo menos sinto muito fácil. Eu sinto às vezes da porteira da fazenda eu já consigo sentir o cheiro de amônia. Né? Eu já entro rindo, né? Já sei, opa, aqui eu sei o que fazer, já tem um ponto para bater. Né? Então, só que este cara sozinho ele não quer dizer muito, porque se eu tiver uma proteína degradável no intestino dependente de energia mais alta também, aqui seria o suprassumo do negócio. Eu tenho uma sobra de nitrogênio que eu compenso com uma sobra de proteína. Olhem só, e a relação entre os dois está dentro do que deveria. Se a relação estivesse ruim, esse quadradinho aqui, esse T de ponta cabeça, que ele estaria vermelho. Então significa o quê? Que embora eu tenha um nitrogênio sobrando, eu também tenho energia sobrando e a combinação desses dois me dá uma relação excelente. Significa, quando eu ver isso aqui acontecendo na minha planilha, significa que o NU, nitrogênio ureico do leite, vai estar entre 14 e 17. Saudável. Né? E tem um terceiro reloginho que aparece ali, que é o ENI. Ele está relacionado com o nitrogênio ruminal. Né? Se esses dois caras estiverem alto, mas esse cara estiver no vermelho, tá perfeito. Significa que eu vou ter, além disso, então, ainda vou ter uma proteína do leite adequada. E quanto mais próximo de 106, maior é a proteína do leite vai ser, né? Desde que eu mantenha a relação. Eu prefiro trabalhar com esses dois à direita aqui, né, igual está aqui no verde, do que eles dois no verde aqui. Eu posso ter os dois verdes e essa relação fora também. Então, aconselho vocês a entrar em contato com alguém, ou até comigo, eu mando a planilha para vocês. E no início de julho mando o link daí para aprender a mexer nela. O primeiro contato com ela assusta muito, mas de verdade, é bem simples. Então, com esses três indicativos, na quatro, né, porque a relação deles dois também, eu consigo identificar a proteína do leite e o nitrogênio ureico do leite. É bem, é bem, é bem redondinho, é bem matemático isso. Né? Então, beleza, já falei isso aqui. O que eu não falei ainda? Eu falei na relação do nitrogênio. Vamos pensar o seguinte: né? Eu tenho o rumen aqui, já falei para vocês como é que ele funciona e tal. Além do rumen, o outro órgão importantíssimo é o fígado. Né? Eu falei na semana passada que o fígado chega a ficar com 40% de toda a energia consumida. Então, quanto mais proteína tiver nessa dieta, mais eu vou demandar desse rumen. E o mecanismo funciona da seguinte forma. Né? E o terceiro órgão importantíssimo aqui são os rins. Por que ele é importante? Basicamente pelo seguinte, vamos pensar no rumen aqui. Caprichei na proteína da dieta, ela está alta para burro, né? Essas vacas estão consumindo uma quantidade de nitrogênio violenta.
Como é que eu fiz aqui? E aí o que acontece? Essa proteína vai ser quebrada pelas bactérias aqui, né? E o que vai acontecer? A proteína em si, ela não é o problema. Ah, deixa eu só ver qual que é a mensagem aqui. Não, é exatamente o que eu estou falando aqui. Está perguntando qual a relação da proteína com os rins, que teve problema com as vacas, problemas renais com as vacas em decorrência da proteína mais alta. Qual é a relação? Essa é a pergunta aqui feita pelo WhatsApp, pelo Marcos. Vou explicar já, Marcos. É fácil, é bem simples. Vamos pensar o seguinte, ó, a proteína veio da soja aqui, vamos dar um exemplo, tá? A proteína do farelo de soja. As bactérias vão atacar essa proteína, vão quebrar até chegar essa proteína virar amônia, que é um gás. A amônia é tóxica. Essa amônia pode ser aproveitada por outras bactérias, mas também pode ser absorvida antes que ela seja aproveitada pelas bactérias. Então vamos pensar que ela seja aproveitada dessa forma. Então geralmente essa amônia ela ganha mais um nitrogênio e vira amônio, porque a amônia é extremamente tóxico. Mas muitas vezes essa amônia vai direto para o fígado, isso pode acontecer. Lá no fígado ela ganha um hidrogênio e vira amônio. E pode virar também e pode ganhar ele pode ir na forma de ureia também. Vamos pensar numa dieta que esteja sobrando NH3 aqui, amônia. Se tiver sobrando, qual é a via? Ele vai virar amônia, ele vai transformar amônia em amônio ou amônio em ureia, que não é tóxico. E se existir um excesso aqui, a via original qual é? Isso vai para o rim, do rim vai para a urina. Isso já começa a explicar porque que dieta desbalanceada em proteína tem um curral com cheiro de amônia insuportável. Por exemplo, eu não costumo comprar leite de caixinha na minha casa, a gente usa mais leite tipo A, mas que é mais difícil de acontecer. Mas alguns dias atrás eu senti cheiro de amônia no leite A, né? Deu uma vontade de ligar na fazenda, né? E a gente sabe, conhece a fazenda, né? E fala assim, cara, então, você está com algum problema aí, né? Tá sobrando aí, né? É início de inverno, tem quase certeza ali que aconteceu, abriu o pasto de aveia e algo estava acontecendo ali. Mas então, se tem proteína e amônia sobrando no rumen, isso vai para o fígado. O fígado, como isso é muito tóxico, é convertido rapidamente em ureia, a ureia vai para o rim e o rim manda embora. É basicamente assim que funciona. Por outro lado, se houver uma quantidade muito baixa de nitrogênio, de amônia ruminal, a via é diferente. Em vez de virar urina, ele vai para a saliva. Né? A via vai para a saliva, a vaca vai mastigar essa forragem toda. Ao engolir, ela está engolindo o quê? Ureia. Sim, ureia. A mesma ureia que a gente usa em bolinha na dieta. Aí vocês aí com medo de usar a ureia para as vacas. A vaca já produz ureia, gente. Pensa o seguinte, uma vaca consumindo uma dieta, vamos lá, necessidade da dieta, 15%. Você está fornecendo uma dieta com 14%. É baixa, é mais baixa do que ela precisa. Muitas vezes isso não tem influência nenhuma na produção de leite. Por quê? Porque como a quantidade aqui é baixa, o pouco de amônia que chegar aqui vai virar ureia, vai para a saliva e na hora que ela fizer a ruminação, ela vai engolir na forma de ureia. Esse um ponto percentual de proteína baixo na dieta vai acabar indo de qualquer jeito. Entende como a gente não precisa se preocupar muito? Tá? Então, é, esse é o mecanismo que funciona ali. A lactose do leite. Por que a lactose é tão importante e a gente tem pouco poder de alterar ela? Porque ela é o açúcar e ele é estável, né? E o problema todo vem porque essa lactose ela é convertida pelas bactérias já do leite ordenhado em ácido lático. E o ácido lático é um ácido forte, aquele mesmo ácido que causa a acidose é o mesmo ácido que dá dor nos músculos quando a gente exagera e tal, né? E a relação entre lactose e acidez do leite é nítida. Então, quanto mais falta de higiene a gente tiver na ordenha do leite, por exemplo, mais ácido lático vai ter, e mais ácido lático significa que o leite vai estragar mais cedo. Por isso que a gente ferve muitas vezes o leite. Por quê? Porque a gente mata as bactérias que converteriam ácido lático em lactose e tornaria o leite ácido e impróprio para o consumo, né? E não vamos confundir a acidez do leite com alisarol positivo. O que é o alisarol?
A Lisarol é aquele teste que a gente faz, o leiteiro faz na fazenda quando ele chega lá para levar o leite, né? Então você tem a Lisarol 72, 76, 78, 80, cada laticínio escolhe o seu. Né? Significa, ele faz o quê? Ele faz a simulação da fervura do leite. Né? Então, o Alizarol 80 simularia ali o leite sendo fervido a 80 graus. Então, se o cara foi lá, fez o teste na fazenda, né? Ao misturar, o leite mudou de cor, coagulou, significa então que quando ele for passar pelo processo de pasteurização, ele vai coagular no sistema. Pensa, gente, que um laticínio leva aí 6 a 8 horas para limpar um sistema de pasteurização do leite, porque o leite coagulou lá dentro. Né? Isso é um prejuízo na certa. Então, e a gente não pode, por que a gente não pode confundir o alizarol positivo com acidez? Porque nem sempre quando o alizarol dá positivo, o leite está ácido. Tá? É possível que você vá fazer o alizarol no leite, ele coagula, muda de cor e ele não está ácido. Né? Aqui seria a escala de cor do alizarol. Tá? Então, o que acontece? Eu pego um leite, por exemplo, 1 ml de leite, 1 ml de alizarol 72. Se esse alizarol ficar desta cor e cheio de bolinha branca, significa que esse leite não passa pelo processo de fervura, ele não chega a 75 graus. Com menos de 75 graus ele vai coagular. Isso é leite ácido. Tá? Vamos dizer que ele muda de cor, mas não mudou, não encheu de bolinha. Né? Então ele pode ser um leite ácido, pode ser o leite lina, que eu vou falar já já. Ele pode ser um leite com colostro, não significa muita coisa, mas é um leite que provavelmente o laticínio também não vai carregar, porque ele quer um leite com esta aparência, né? Com a cor meio violeta, clara, é, e que não coagule. Então, se o leite ficar neste aspecto aqui, o cara geralmente ele é bom de olho, ele vai levar. Se não chegar nessa cor, não vai levar. E aí, se ele ficar muito lilás, muito escuro, o que, que vai acontecer? Significa que pode ser um leite com mastite, um leite com adição de neutralizante, né? Leia-se bicarbonato de sódio, soda cáustica. Né? Antigamente o pessoal colocava isso no leite porque errava lá, fazia um leite lambão com mão suja, balde sujo, e aí para esse leite não ficar ácido, que essas bactérias não converterem o ácido lático, o que, que ele fazia? Ele colocava soda no leite. Né? Hoje isso é praticamente impossível. Se o laticínio chegar lá e bater o leite e ele tiver nesta cor, ele não leva. Né? E o prejuízo fica todo para a fazenda. Então é um teste bem bacana. E por que que e por que saber disso? Porque a gente precisa entender que a lisarol nem sempre é o leite ácido, ele pode ser o leite lina. Para saber se o leite é ácido ou não, a gente faz uma titulação que chama graus Dornick. Então a gente faz uma mensuração lá, se der entre 15 e 18 significa que a quantidade de ácido lático desse leite tá própria para o consumo, está própria para o processamento, não tem adulteração, enfim. E é um leite limpinho, bonitinho, gostosinho ali que a gente vai tomar, sentir aquele gosto adocicado. Né? Então, aquilo que eu mostrei primeiro lá do alizarol significa que pode ser um caso de lina, oscila, né? Leite instável, não ácido, oscila, assim, do leite anormal. É a mesma coisa. Significa o quê? Que o leite está instável, ele não passaria pelo processo de pasteurização, mas ele não está ácido. Então a gente fala, o leite deu ácido. Não é que deu ácido, muitas vezes ele não está ácido, né? Isso pode acontecer em situações como essa. Né? Isso é muito comum, gente. Na mudança de estação, por exemplo, do verão para o inverno, do inverno para o verão, isso pode acontecer muito. No Rio Grande do Sul, agora, por exemplo, aconteceu há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, porque eles passaram por uma estiagem muito grande, pasto secou. Nesse momento, você tem uma baixa digestibilidade das fibras, baixo consumo, e aí você pode ter o leite dando alizarol positivo, mas ele não está ácido. O laticínio também não leva, tá? Ele não é obrigado a levar, o prejuízo fica para a fazenda. Um outro motivo para a lina é silagem de má qualidade, com excesso de fibra, com mal fermentada, mal compactada, colhida na hora errada, com muita umidade, muito seca. Muitos são os fatores de silagem ruim, muito ácido butírico, fermentou com acesso ao oxigênio, choveu, o cara não tampou a noite, tudo isso vai ter impacto ali na lina, vamos chamar de lina, né, que é o nome sila é o nome mais antigo, hoje a gente chama mais de lina, algumas regiões ainda chamam de sila. Então a qualidade da silagem tem tudo a ver. Um outro impacto, proteína da ração, né, ou muito alta ou muito baixa, isso pode acontecer também, né.
pode também causar lina, ou a baixa quantidade, né? Falta de matéria seca, né? O pasto muito baixo. Isso também é fatal, não só muito seco, como muito baixo. O animal não consome a quantidade de matéria seca que necessita e vai dar lina no leite, o produtor vai ficar no prejuízo. Mas o pasto seco dá problema, mas o pasto com excesso de proteína também dá problema. Né? Você também tem, principalmente nos dias que ele abre o pasto e essas vacas vão para o pasto. Então, uma maneira de contornar isso é usar alguns artifícios. Por exemplo, quem tem polpa cítrica, colocar ali 2 kg de polpa cítrica nos primeiros dias que abre o pasto. Né? Então, o cara planta aveia, planta azevém, e uma semana antes de colocar o gado nesse pasto, ele começa a fornecer 1,2 kg de casquinha de soja, caroço de algodão, polpa cítrica. Isso ajuda bastante. Né? E para quem vai abrir pasto novo também, gente, uma mombaça, uma tanzânia, um tifton, um coste cross é a mesma coisa. Falta de fibra, excesso de nitrogênio amoniacal, vai dar um monte de problema aí. Então, uma forma de resolver isso é fornecer uma quantidade de fibra efetiva e digestível um pouco antes, né? E nos primeiros dias. Aí vai passar tranquilo, né? E vai evitar também aquela diarreia metabólica, que também aparece com certa frequência, né? E com relação ao manejo, não importa muito o equipamento que a gente usa, mas a forma como a gente vai misturar essa dieta também é importante. Olha que legal isso aqui. Né? Isso aqui é uma moto lá na frente. Eu tinha 2 fotos, eu não sei onde foi para a outra. É uma moto com uma carretinha aqui que ele faz ali 5, 6 tratos durante o dia. Então ele vem com o forcado aqui e vai desmoronando de cima a baixo. Né? Então esse aqui é o vagão mix dele, né? O total mix dele. E funciona. Por incrível que pareça, funciona muito bem. E a gente consegue mensurar isso. Né? Uma coisa que precisa prestar atenção também, olha, isso aqui não é um misturador de ração, mas a capacidade dele, né? Um misturador de ração, pessoal, tem que trabalhar com 70% da capacidade. Passou disso, ele não mistura mais, tá? Então, tem a ver com o manejo, mas é importantíssimo saber. Chegou na fazenda e o vagão forrageiro Total Mix está até as tampas, está errado. É 70% do volume. Se é 75, se é 4 toneladas, 4 metros cúbicos, ele tem que estar trabalhando com 3. Essa é a regra. Né? A dieta, a mistura da dieta, ela tem que ser o mais homogênea possível. Né? Existe uma maneira até de medir isso, vou mostrar já. Então, não importa o equipamento, o que importa é que a mistura seja bem feita. Né? E a dimensionamento eu já falei, né? Sempre 70, 75% é o máximo. Né? Dá uma vontade. Então, quando a gente vai comprar, orientar a compra de um misturador, de um Total Mix, a gente pega o máximo que vai ser a produção e dá uma cortada, tira um metro, de cada 4 metros cúbicos a gente tira um. Né? Então, se eu preciso de 3 metros cúbicos, quer dizer, se eu acho que 3 metros cúbicos seria a capacidade do vagão que eu preciso, então, na verdade, eu vou ter que comprar um de 4. Vamos imaginar, pessoal, vamos imaginar uma linha de coxo como essa aqui. Né? Não precisa ser holandês preto, marrom e branco, né? Que é meu sonho. Mas vamos imaginar uma linha de coxo dessa. Como é que eu sei se uma dieta está bem homogênea? Né? Bom, para começar já dá para ver que tem algo errado. Tá vendo as falhas aqui? Puxa, embaixo da minha foto tinha... dava para ver mais claro. Mas olha aqui, ó, também. Mas a maneira mais fácil de entender se uma dieta está sendo bem feita, bem manejada, é fazer a auditoria de coxo. Né? Quem já recebeu visita minha já me viu fazendo. O que eu faço? Imagina que o vagão forrageiro vai entrar neste sentido, jogando a dieta para o gado da direita, e depois ele vai voltar neste sentido, jogando a dieta para o gado da esquerda. O que é a auditoria de coxo? Significa que a cada mais ou menos 3 metros, eu vou fazer uma coleta e vou jogar nas peneiras. Faço a peneira, anoto lá o que deu. Existe até uma planilha de Excel. Né? Eu anoto o que deu no topo, na segunda, na terceira e no fundo. E faço isso a cada 3 metros, no coxo da linha lateral direita e depois no coxo da linha lateral esquerda. E é muito legal que no resultado, depois ele gera um gráfico. Né? E esse gráfico me dá esse panorama aqui. Né? Ó, essa daqui é a peneira top. O que é a peneira top? É a primeira de todas. Significa que isso aqui é aquilo que a vaca vai descartar. Percebam que começa mais baixo. Isso aqui é um caso real, tá, pessoal? Isso aqui é uma fazenda real. Isso aqui foi uma visita feita em janeiro.
Ó, imagina que ó, aqui foi a peneira uma vez, duas vezes, três, quatro. Cada um desse aqui, ó, é um resultado de um teste. Tá? Aqui eu passei a peneira, vamos pensar, 3 metros. Nos primeiros 3 metros aqui, 6, 9, 12, 15, assim sucessivamente. Então percebam aqui, ó, amarelo é o fundo, é onde está a parte mais concentrada, a parte com mais milho, mais farelo de soja. Percebem que as primeiras vacas receberam uma quantidade muito maior de concentrado e muito menor de fibra. Né? Percebam? Olha como isso vai caindo. O que significa isso aqui, pessoal? Ó, cai de 45 para 40, para 35, 10 pontos percentuais. Significa que se essa vaca aqui precisava comer 10 kg de ração, ela está comendo 20 e poucos por cento a mais, está comendo 8 quilos. Ou na pior, aliás, ao contrário, né? Ela está comendo mais, proporcionalmente. Então eu tenho muito mais milho e soja nesta parte do coxo do que lá no final do coxo. O que tem a ver? O que significa isso? Significa que este misturador está trabalhando errado. Ou a capacidade dele está acima do que necessitava ser, ou ele está misturando muito tempo ou está misturando pouco tempo. Alguma coisa deu errada. Né? Ou também a sequência que ele alimentou esse misturador foi errada. Mas é fato que, ao passar a peneira por 10 vezes ao longo de uma linha de coxo, demonstrou que as primeiras vacas a receber a dieta estão recebendo muito mais concentrado do que as últimas. Né? O AP1 é fibra, fibra longa. Olha como as últimas vacas. Pensa que isso aqui é um lote só, pessoal. Estas vacas, tanto a vaca que come no começo do coxo como a vaca que come no fim do coxo, tem que estar comendo a mesma coisa. E aqui eu estou mostrando que elas estão comendo com 2 quilos de diferença. Uma muito mais concentrada e outra muito menos volumoso. Essas vacas que estão aqui no início do coxo, elas são mais suscetíveis à acidose. Por isso que quando a gente tem uma linha de coxo, é muito legal ver isso. Por isso que quando a gente tem uma linha de coxo dividida, né, que muitas vezes o cara tem a mesma dieta, mas ele quer manter um número específico de animais ali, a gente consegue mostrar que as vacas do início do coxo estão com acidose e as do final não estão. Está aqui a explicação. Visualmente, pessoal, vocês não vão ver isso nunca. É impossível ver. Tá? Então isso chama auditoria de coxo. E a gente faz com a Penn State, que é aquela peneira, aquele conjunto de peneira lá, que muitas vezes o cara fala, isso é frescura. Não é não. Tá? Então, o tempo de mistura, um vagão desse aqui, que é os verticais, eles demoram entre 2 minutos e meio e 3 minutos. É comum você ir na fazenda e o cara misturou isso aí por 10 minutos. Ele empastrou a dieta. Você vai ter aqui, neste caso, você vai ter a parte de baixo muito mais concentrada e a parte de cima muito mais volumoso. Se fosse aquele horizontal, como as roscas vão para frente, é a mesma coisa. Você teria a parte mais concentrada na frente e a mais volumosa na frente. Foi exatamente o que eu mostrei naquele grupo, naquele gráfico anterior. Então pensa, o tempo de mistura e o efeito que tem. Né? Daí você vai ter uma dieta inadequada, que foi bem formulada muitas vezes, e que não está funcionando, e a gordura do leite e a proteína do leite é que vai sentir. Né? Aqui, que eu mostrei semana passada, né? Acho que não vamos voltar nesse assunto, né? E a importância que a gente dá na fibra efetiva com relação ao leite, já falamos lá. Quanto mais fibra efetiva tiver a dieta, mais gordura no leite vai ter, já falei por quê. Essa é a foto que eu queria ter mostrado semana passada, né, mostrando muco e sangue, né, uma dieta clássica de uma caso de acidose, e aqui nem era acidose clínica. Né, aqui nós só tínhamos dois efeitos aqui, a gordura invertida, né, a gordura em 2,9, proteína em 3,2, e as fezes das vacas com sangue e muco. Era um catarro isso aqui, puro. Né. Então, outro ponto, temperatura. Né? Vacas que passam calor tendem a ter um nível de proteína e gordura muito menor, ruminam menos, né? Fácil de entender. Uma maneira fácil aqui de mensurar isso é fazer a leitura de coxo. Né? É simples, relativamente simples. Aqui a gente vai ter depois um vídeo só para falar disso, né? Que é o quê? É saber quanto sobrou do coxo. Se sobrou nada, você está errando. Se sobrou muito, você está errando. É ter essa atenção e esse olhar para a dieta da vaca. Né? Vamos falar um pouquinho como é que a gente corrige, né, tanto a gordura quanto a proteína do leite. Existem várias maneiras, né? Por exemplo, feno. Né? Como é que eu corrijo com feno, por exemplo, a gordura do leite? Se ele for inteiro, eu posso fornecer na faixa de 1 kg por vaca. Não adianta fornecer mais, tá, pessoal? Bobeira. Se tentar socar mais de 1 kg por vaca, vai dar problema. Essa vaca vai perder um tempo enorme focinhando essa vaca. Aí, muitas vezes você é um cara caprichoso, vai lá e faz a remistura, né? Joga tudo de volta no coxo, tá lá a vaca te xingando, filho da mãe, e tentando tirar isso aí de lá.
Outro ingrediente que funciona bem é o feno picado, gente. Aqui sim a gente consegue trabalhar de 2 a 3 quilos. Então você vai na fazenda e mas toda vez que eu coloco feno sobra trato. É lógico, sobra porque está inteiro. Experimenta picar entre 2 e 3 centímetros. Pronto, está resolvido. Vai ter fibra efetiva e não vai sobrar. Outro ingrediente que tem muito a ver, casquinha de soja. Quanto que pode fornecer? De 2 a 5 quilos, não precisa passar disso. Polpa cítrica também. Polpa cítrica é uma boa fonte de energia, mas ao contrário do milho, a fonte de energia dele não é o amido, é a pectina. E a pectina, ela tem menos efeito sobre o ácido acético e o propiônico. Então, a gente consegue controlar melhor. Toda vez que a gente coloca a polpa cítrica, espera-se que a gordura do leite tende a aumentar um pouco. Isso em substituição ao milho, tá, pessoal? O caroço de algodão também, de 1 a 3 quilos, também ajuda muito, tanto na gordura quanto na proteína. Eu penso que toda dieta deveria ter caroço de algodão, pelo menos 1 quilo. Eu sei que é difícil de conseguir, tem as implicações aí, né? Outro ingrediente que tem tudo a ver principalmente com a proteína está aqui, né? O milho. O milho é uma fonte de energia fantástica e tanto ele moído quanto ele na forma de silagem de grão úmido, até 3 quilos por refeição, ele ajuda muito a proteína do leite. Né? Então, saber mensurar isso naquela planilha que eu mostrei mais cedo, perfeito. Outro ingrediente, a soja integral e tostada. A gente pode usar entre 1 kg e 1,5 kg. Agora, isso tem muito a ver com o uso. Aí, aqui vem uma ressalva, né? O excesso de óleo dela é um problema e o excesso de proteína bypass, quando ela é torrada, também é um problema. Então, ele ajuda, mas aqui tem que ver o contexto todo. Né? A soja integral ela tem a ver muito mais com os outros ingredientes da dieta do que ele em si. Então, tem que entender bem qual é a dieta. Não é tão simples usar soja tostada. E soja em grão também. E sempre que for usar soja em grão, pessoal, deem preferência para ela integral, sem moer. Nunca moer a soja integral. A tostada, tudo bem. Em bandinha também vai bem. Né? A gordura protegida, pessoal. 2 pontos importantes. A gordura protegida, como a gente conhece, ela não é a melhor fonte. Ela geralmente está... ela é inversamente proporcional à gordura do leite. O outro ponto é que a gente tem acesso hoje à gordura protegida, por exemplo, de palma, de coco, que são cadeias menores. Essas gorduras são boas. E o grande problema da gordura protegida é que ela só é protegida em pH mais alcalino. Se a vaca tiver com acidose, a gordura vai ser queimada. E aí é o problema. Né? Então, gordura protegida é uma solução, mas ela tem que ser levada em consideração quando você está levando em consideração todos os outros ingredientes da dieta, assim como a soja. Só pôr a gordura protegida é um erro. É um erro que eu não gosto de cometer. Raramente eu uso gordura protegida nas dietas que eu faço. Muitas vezes a gente faz dieta de gado de torneio para dar 80, 85 litros e o cara liga e falou, pá, mas eu não trabalho sem gordura. Eu falei, pois é, e eu não trabalho com gordura. Então, gordura eu uso em casos muito específicos, muito raramente eu gosto de usar gordura protegida nas dietas. E quando eu uso, eu dou preferência sempre à gordura de palma ou a gordura desse tipo. E o último ingrediente seria a metionina protegida. Aí varia muito da marca, né? Entre 5 e 20 gramas, tem algumas aí no mercado que usa aí um pouco mais. Então, por que não a metionina normal? Porque a metionina normal ela vai ser degradada no rumen e a gente precisa que ela passe direto pelo rumen sem ação. Então ela deveria ser a metionina protegida para servir lá no intestino como o tijolinho da proteína do leite. A proteína normal, a metionina normal não resolve. Né? Então, pessoal, sabendo que a gordura do leite tem tudo a ver com acidose, está aqui a nossa solução, nosso aplicativo para fazer essa mensuração da acidose subclínica. Quem não tem, baixa lá. Né? E depois mostrar um pouquinho dos produtos que tem tudo a ver com a qualidade do leite, que a gente usa aí para aumentar principalmente a gordura do leite, mas também pode ser usada para proteína. Né? Então, quando eu preciso trabalhar mais a proteína do leite, quais são os produtos que nós temos na linha que resolvem o problema da proteína? É a linha Nutris. Né? Nutris 20, 22, 24 principalmente. Por quê? Porque elas têm uma quantidade de energia enorme, são bombas de energia, né, na faixa aí de 70 e tantos por cento, quase 80% de energia, uma quantidade de milho incrível, essa linha de produto só usa milho e farelo de soja como nutriente, como ingrediente.
A outra linha que eu gosto muito, e aqui a gente tem tudo a ver com a gordura do leite, que é a linha Mix, que ela já vem com polpa cítrica, caroço de algodão, milho floculado, vem com bandinha de soja tostada 40, né? Então, são produtos específicos, então a gente consegue aumentar muito a gordura do leite. Aqui vem a ressalva que só tem uma fábrica no Brasil que faz. E nosso lançamento, nós estamos tentando produzir em outras fábricas no Brasil, que é a Nutrisfenada. Aqui nós temos aí tudo que precisa para resolver os problemas de lina, que é o videozinho que eu vou pôr aqui no final, né? E então é uma ração totalmente fora do normal, ela substitui ali 5 kg de pasto verde, então quando o cara tem uma baixa quantidade de azevém, de aveia, ele pode usar ela como substituição do pasto, cada quilo dela substitui 5 kg de pasto verde. Se o problema é excesso de pasto seco ou falta de pasto seco, cada quilo dela substitui mais ou menos 3 kg de pasto seco ou 3 kg de silagem. E quando a gente precisa misturar ela na dieta total, cada quilo dela substitui de 2 a 3 kg da dieta total já misturada. Então, é uma solução interessante, né? Aqui é a cara da nossa ração da linha Mix. É uma ração muito diferentona, bem, né, incrível. A gente usa ela para vaca de média a alta produção, em alguns casos até altíssima produção, né? Vaca aí de 70, 80, 90 litros. E é isso, pessoal. Aqui o, o manual com os critérios em Raja, mandei para um monte de gente que me pediu aí pelo e-mail, pelo WhatsApp na semana passada. E é isso, de apresentação é isso. Eu vou colocar o videozinho ali na sequência para gente.